Meus caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem, dia 3 de janeiro, sábado, o Evangelho está em João, capítulo 1, dos versículos do 29 ao 34, e vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Versículo 34 diz assim: eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Vamos para o primeiro parágrafo que está no versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, esse texto é muito bonito, né? A gente vê a ação. João já começou dizendo: olhem, vejam, olhem ali, é o Cordeiro de Deus. Já começa fazendo uma referência, né? Indiretamente ao Cordeiro Pascal. Está lá em Êxodo 12. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, a gente vê. Êxodo 12. Êxodo 12. Vocês devem comê-lo assim, com cintos na cintura, sandália nos pés e cajado na mão. Vocês comerão às pressas, porque é a Páscoa de Javé. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos egípcios, desde os homens até os animais, e farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou Deus. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante, e o flagelo destruidor não atingirá vocês. Quando eu ferir o Egito, esse dia será para vocês um memorial, pois nele celebrarão uma festa de Deus. Vocês o celebrarão como um rito permanente de geração em geração. Né? Então vemos aqui
Êxodo 12, né, que eu fiz aqui a anotação, é aquele, o cordeiro, é o servo sofredor, que o texto está fazendo uma referência. O servo sofredor que salva derramando o sangue, o seu sangue, e diz: eis ali o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus foi apontado por João como aquele que tira o pecado do mundo, né? É aquele que, o Cordeiro, cujo sangue se redime, né? Ele tira o pecado do mundo. Meus amados, aí nós vamos dar um pulo bem aqui. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Meus amados, a raiz de muitos males no mundo é o pecado, né? Então, deixa Jesus salvar você. Deixa Jesus me salvar, te salvar. O sangue dele purifica, deixar que o sangue dele possa nos purificar, você e eu. Nós precisamos de Jesus. Não é isso, gente? Eu preciso de Jesus. E você? Faça essa pergunta. Eu preciso de Jesus? Nós precisamos da salvação? Nós não podemos viver uma vida qualquer. E tem muita gente vivendo à toa, vivendo uma vida aí alopradamente, de qualquer jeito, e não busca a conversão, que é o pior. E a conversão a gente tem que buscar urgentemente. Podemos ver que a igreja tem acelerado isso, né? Tem botado para frente o seu povo, os seus novos discípulos, que sou eu e você, são os novos João. Eu sou um João, você pode ser um João. Aquele que vai abrindo, vai apontando a palavra de Deus. E a conversão, ela é com muita urgência, né? E nós temos que ser que nem João para dar testemunho de Jesus. E João dizia: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Está aqui na palavra de Deus hoje. Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. É aquele que tira a raiz de todos os males. É aquele que vai te salvar, vai te purificar. E tem gente que não acredita. E ele quer nos purificar com o seu próprio sangue. E tem gente que não acredita. Deixa que Jesus retire o seu pecado. Deixa que ele te encha com o Espírito Santo. Não se acostume com uma vida medíocre. Tem gente que fica parado, sem fazer nada, mas vai em busca do dinheiro. Né? Vai em busca do dinheiro, vai em busca de se inovar, vai em busca de fazer cursos, vai em busca... Não que não possa, não é isso. Você pode fazer tudo isso, mas faça junto com eles. Busque a conversão. Nós tiramos muito tempo para várias coisas. Eu vou misturar aqui as coisas. Tem gente que vai para academia, passa o dia todo na academia. Tem gente que perde o tempo correndo, passa 5 horas correndo. Pô, perfeitamente. Foi um desestresse, eu me desestressei correndo. E aí vai por diante, você pode imaginar N coisas, mas você não se entrega 1 hora de tempo para Jesus. E o Evangelho está dizendo hoje: deixa Jesus retirar o seu pecado, deixa que ele te encha com o Espírito Santo. Não se acostume com essa vida medíocre, com uma vida fraca, com uma vida sem fé. Quantos de nós temos uma vida medíocre, fraca, sem fé? Olha, eu era um.
que estava aí, que eu estou com uma situação, alguém que já escuta aqui, eu tenho uma situação no quadril, o meu quadril ele tem uma deformidade, então a prótese não está encaixada devidamente e tem uma frouxidão ligamentar junto com uma lesão, então eu sinto dores diárias, são dores crônicas, e eu tenho que trabalhar aqui. E aonde eu vou trabalhar? Muita gente diz, olha, vai para academia, faz piscina, mas eu primeiro estou trabalhando aqui. Porque se eu não conseguir por aqui, por outro método aqui eu não vou conseguir. Eu confio mais aqui. E muito embora eu ainda não tenha chegado no que eu quero. Porque eu estava com uma vida medíocre e depois eu me prostrei com uma vida fraca. Eu estava com uma vida sem fé. E Jesus quer que você vá além. Ele quer que eu e você saiamos desse comodismo. Vai além. Deus quer e pode te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar que Ele agirá. Deus quer e pode te fazer feliz. Deus quer e pode te libertar. Dê uma existência. Saia dessa mediocridade. Por isso eu te falo, meu amado, não se acostume no seu pior. Não faz nada, você que não faz nada de bom, vive no pecado, ou seja, não quer melhorar, vive na mentira, vive no pecado, na fofoca, e acha que tá tudo bem. Nós precisamos lutar para melhorar, lutar para superar as fraquezas, lutar. Lute para superar suas fraquezas e os teus limites. Que o Senhor te abençoe, te livre, te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.